Meu nome é Luiz, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje irei apresentar um trabalho desenvolvido sobre a implementação do modelo neural Perceptron para estudo da potência dissipada e área total estimada como análise do custo computacional. As redes neurais têm se tornado cada vez mais utilizadas para resolver problemas de difícil programação, as quais podem resolver uma série de problemas complexos, sendo o tamanho e complexidade dessa rede uma influência direta sobre os resultados dela. Dentre a utilização dessas redes, podemos citar o reconhecimento da escrita, fala, direção de veículos autônomos, codificação de vídeo, entre outros. Porém, o problema é que elas se mostram computacionalmente muito custosas comparadas aos tipos de soluções, como machine learning, por exemplo. Como elas podem ser muito complexas, se torna necessário buscar soluções cada vez mais eficientes e menos custosas do ponto de vista computacional. O objetivo desse trabalho é gerar diferentes implementações do modelo neural conhecido como Perceptron e comparar alguns resultados de consumo de potência e área total estimada, variando-se alguns parâmetros como o número de entradas e pesos e a extensão do número de bits de representação do neurônio. Redes neurais com mais bits de representação resultam em modelos mais precisos. Redes neurais com mais entradas e pesos significam uma rede neural mais complexa, com mais ligações entre neurônios. O Perceptron é um modelo matemático de um neurônio, o qual seu princípio de operação se baseia em receber as entradas, multiplicar cada valor das entradas pelo seu respectivo peso e somar tudo isso junto ao bias, que é o viés, e nesse resultado somatório aplicar a função de ativação. Essa função de ativação utilizada nesse modelo foi a função sigmoide. Nessa imagem, podemos ver como o Perceptron foi descrito na linguagem de programação VHDL, e a sua lógica de funcionamento e os componentes internos. Aqui podemos ver o número variável de entradas, soma ponderada de tudo isso. Podemos ver que, ao término do somatório, para a otimização do processamento, a lógica decide ou entre buscar o valor da função de ativação na memória, ou já definir o valor da saída diretamente com o valor da entrada. Já nessa imagem podemos ver como todo o hardware foi descrito. Só a maioria ele foi descrito em Python, devido à necessidade de se gerar diferentes blocos com diferentes entradas, pesos, número de bits, representação da sigmoide na memória. Foi descrito em hardware, feita a síntese no software Quartus. Após isso foi feita a simulação. Com os resultados da simulação foi feita a validação dos resultados comparado aos resultados esperados já em Python para validar o funcionamento do neurônio. Nessa tabela podemos ver três colunas principais, indicando a extensão de representação de bits, em 6 bits, 8 bits e 10 bits. Aqui nessa coluna podemos ver o número de entradas e pesos. Aqui nessa coluna, nessas três colunas, podemos ver o número total de elementos lógicos para cada configuração. E nessa outra coluna, que temos três iguais também, podemos ver a potência total dissipada em cada configuração. Em relação à dissipação de potência, a gente pode ver uma boa linearidade entre o crescimento da dissipação de potência total e o aumento do número de entradas e pesos. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a mudança da representação dos bits de 6 para 8, 8 para 10, 6 para 10, em cada número de entradas de 3, 4, 5, 10, 20 entradas e pesos. Em relação à área total ocupada, devido ao número total de elementos lógicos, podemos ver um crescimento também muito próximo do linear, porém muito maior comparado ao crescimento da dissipação de potência, mostrado no gráfico anterior. Já nesse gráfico à direita, a gente pode ver o crescimento relativo do número total de elementos lógicos, para 6, 8 e 10 bits, em relação ao acréscimo do número de entradas e pesos. Por exemplo, aqui podemos ver que para uma representação de 10 bits em amarelo, temos um acréscimo comparado à mudança de 5 para 10 entradas de 207%. Para concluir, com este trabalho notou-se que, com o acréscimo do número de entradas e pesos, houve um aumento muito maior do número de elementos lógicos do que na potência total dissipada. Também precisamos fazer testes com redes neurais já montadas para testar as diferentes configurações do neurônio Perceptron, a fim de avaliar melhor a sua ocupação diária, consumo de potência e a sua precisão para essas diferentes configurações.